Fala galera! A dica de hoje são 7 TED Talks de Analytics que você deveria assistir nesse final de semana. Relaxa, que eu vou falar um pouquinho desses TED Talks, explicar por que eles são relevantes para você e aqui na descrição da nossa dica vão ter os links desses TED Talks para você poder assistir no final de semana, beleza? O primeiro TED Talk aqui é o How to Use Data to Make a Hit TV Show. Olha só meu inglês, hein? Bonito aqui, né? Basicamente, nesse TED Talk aqui, o Sebastian, ele explica como que a análise de dados de duas empresas diferentes fez com que uma série não tivesse sucesso e outra série tivesse muito sucesso. Só para você entender, duas empresas diferentes, Netflix e Amazon Prime, analisaram dados para poder produzir uma série. A Amazon analisou os mesmos dados que a Netflix, só que a Amazon ela produziu uma série chamada Alpha House. Você tá ligado que série é essa? Possivelmente nunca ouviu. Porque essa série, ela teve o IMDb, que é a métrica que mede a qualidade ou a audiência das séries, com o mesmo nível de uma outra série chamada Criancinhas e Tiaras. Pra você ver como foi bem fiasco essa série da Amazon Prime. Porém, o mesmo dado analisado pela Netflix fez com que a Netflix criasse House of Cards, que pelo menos até a segunda temporada foi muito boa, né? Segunda dica de TED Talk aqui é o The Beauty of Data Visualization, do David. Nesse TED Talk, o David explica como que uma fácil visualização de dados e aplicar psicologia das cores, entre outras coisas, na hora de criar seu relatório ou seu dashboard, vai facilitar e muito a compreensão do seu espectador. Ou seja, não adianta você falar apenas e contar a história dos dados, se aquilo que você está visualizando deixa difícil a compreensão dos seus espectadores. E nesse TED Talk, o David explica os recursos para te deixar com a melhor visualização de dados e a beleza por trás disso. O terceiro TED Talk é o Relationship Analytics and Business, do Zach Johnson. Nesse TED Talk, o Zach Johnson ele explica como que a análise de dados pode te ajudar a melhorar a relação de negócios, empresas e pessoas. E ele traz muitas informações técnicas e super tangíveis de como analisar dados e aplicar isso no dia a dia. Aqui na Métricas Boss, se você ouve o Analytics Talks, você já deve ter visto que o Lucian ele conseguiu pegar os processos do nosso time de audiovisual para dentro de uma ferramenta como a Asana, do Asana jogar para o Excel, do Excel jogar para o Data Studio, e ali a gente conseguiu entender como a gente melhora a performance do nosso time, orientando o time no dia a dia, sobre como eles devem ter priorizações no que fazer e também sobre a rotina do dia deles. Essa é uma forma, por exemplo, analisar dados e melhorar a experiência ali. E nesse TED Talk, ele fala muito sobre isso. Claramente, nessa lista, teria que ter ele, o pai, Seth Godin. E o Seth Godin tem um excelente TED Talk que vai te ajudar muito na parte criativa de como transformar esses dados em ação. O TED Talk dele é How to Get Your Ideas to Spread. Nesse TED Talk, o Seth Godin vai explicar muito como você consegue organizar um pouco melhor as suas ideias. Logicamente, se você viu os outros TED Talks, você já sabe melhor como organizar os dados e tomar decisão baseada nisso. E nesse aqui, o Seth Godin vai explodir a sua cabeça como você pode inspirar com as ideias que você tem e organizar melhor para a execução disso. Quinta dica é o Malcolm Gladwell. Possivelmente você já deve ter visto algum livro dele ou esbarrado com esse TED Talk dele aqui nessa podosfera ou nessa internet como um todo, porque é um dos TED Talks mais assistidos. E esse TED Talk do Malcolm Gladwell, basicamente ele fala sobre choice, rapidness and spaghetti sauce. Ele fala basicamente de escolhas, felicidade e molho de espaguete. Basicamente, o Malcolm Gladwell, nesse TED Talks aqui, ele fala sobre como as empresas fazem a relação entre marca, produto e mercado. E isso aqui ele fala justamente sobre isso, como felicidade e escolhas tinham a ver com molho de tomate e vai te ajudar mais uma vez a se inspirar e entender como os dados podem ser úteis junto de uma criatividade. O sexto TED Talk que eu recomendo aqui é da Georgia Lupi e ela fala sobre como podemos nos encontrar através dos dados. A Georgia ela fala muito sobre como contar histórias dos dados para humanos, acrescentando nuances e outras coisas dentro do seu data story, dentro da sua história, dentro da sua oratória, dentro da sua explicativa. Basicamente, a Georgia vai te dar técnicas e também te ajudar a como contar melhores histórias, não só se baseando em números, mas trazendo nuances, analogias, entre outras coisas, que vão deixar mais tangível ainda a tua história através dos dados. E por último, o sétimo TED Talk que nós recomendamos aqui é do Chris Jordan. O Chris Jordan fala como transformar estatísticas em arte. Olha que bizarro. Ele traz fotografias, entre outras coisas, que são baseadas em números, só que ele deixou de uma forma tão tangível, tão bonita, tão bela, tão simples, tão visual, que ele conseguiu transformar estatística em fotografias. E isso pode não ter muito a ver com dados e analytics, mas tem a ver com criatividade e o que a gente faz com os dados que a gente analisa. Essas foram as dicas de hoje para você poder, nesse final de semana,
assistir 7 TED Talks sobre Analytics e dados para te inspirar.